Com ele se abre de cima para baixo. Não precisa de baixo para cima. Amém? Você está entendendo? Durante, pastor, ele foi extraordinário. Ele foi obediente e submisso, porque ele aceita passar por tudo aquilo que havia sido profetizado, tudo aquilo que havia dito, até chegar na cruz. E o apóstolo Paulo diz: e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu lembro desse versículo, em todas as mensagens que eu lembro, eu digo: você consegue ser obediente durante um dia? Se prove nisso. Faça um teste. Se você consegue ser obediente a Deus durante um dia sem pecar, um dia sem falar mal de ninguém. Falar mal das pessoas é vício. Tem gente que não tem assunto, nenhum assunto lhe vem a não ser comentar da vida alheia. Tem gente que não consegue passar um dia sem mágoa, não consegue passar um dia sem desobediência, não consegue passar um dia sem desejo daquilo que Deus proíbe. Um dia. Ele não foi um dia, ele foi até a morte. Do dia que nasceu ao dia que morreu, não houve um só dia em que Jesus tenha pecado. Obediente até a morte. Amém? E depois do chamado? Simples. Ele volta à vida. E ao invés de ir direto para o céu, reinar sobre o universo, ele continua por 40 dias discipulando os seus. Diga graças a Deus. Vamos à frente, irmãos, estamos acabando já. Ele foi excepcional, sua vida foi maravilhosa, porque ele foi chamado de o Verbo de Deus. Pergunta para você: o que é verbo? Também? Está errado não, também. Eu estava lembrando disso, lembrando do meu tempo de escola, pequenininho, quando a professora dizia: verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso me veio tão claro hoje, professora falando, professora Deilde. Lembro como hoje. Então, verbo é uma palavra que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno. Ação. A Bíblia Sagrada diz que tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o agir de Deus. Estado. Quando Ele decide deixar a sua glória. E segundo o apóstolo Paulo, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. É chamado de o Deus conosco. Ele é chamado de o servo fiel. Ele é chamado de o último Adão. Amém? E sendo isso tudo, os evangelhos mostram ele em estado puro da graça de Deus. É a palavra viva, a palavra que fala, a palavra dizente de Deus. Quando você parar para meditar nos evangelhos, você vai encontrar Jesus em uma situação interessante. Ele com fome vai até uma figueira, procura figos, não acha, e ele amaldiçoa a figueira, e diz a Bíblia que ela se seca desde a raiz. E tem gente que fica, sabe, tão
Por quê? Não era tempo nem de filho. Não importa, meu filho. Ele era o último Adão. Ele era o dono, legalmente o dono. E ela tinha que produzir, desse o jeito dela. Como, pastor? Não sei. Como é que a água virou vinho? Hein? Explica. Dia desse eu estava vendo um irmão que é cristão, é físico, ele explicando isso. Eu falei, misericórdia. Aconteceu isso tudinho. Depois você pesquisa para você ver o tamanho daquele milagre, a energia que foi necessária para a água chegar a vinho. Deu-se o jeito dela, ela obedeceu. Amém? Quando ele estava lá observando Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia, ele disse, lança a rede. Aonde? Que lado? Que lado, irmãos? Você está com dúvida? Para a direita. Lançou aqui, lado direito. Lançou. O que aconteceu? Os peixes obedeceram e entraram na rede, e houve disputa para entrar na rede. Tanto peixe que os dois barcos quase afundam. Faça um teste quando você puder. Quando você for numa lagoa, quando você for num rio, pegue um balde e tente empurrá-lo para baixo até ele encher, sem virar, para você ter uma ideia do que aconteceu. Tanto de peixe que foi. Os peixes obedeceram. Quando Jesus estava precisando pagar imposto, cutuca seu irmão e fala assim, tem que pagar imposto. Tem que pagar. Ele precisava pagar o imposto. Ele diz a Pedro, Pedro, vai lá, lança lá o teu anzol. Primeiro peixe que tu pegar, abre a boca, tira o dinheiro, paga o teu imposto e o meu. Pergunta para o teu irmão assim, como é que tinha dinheiro na boca do peixe? E como é que o peixe sabia que o tanto de dinheiro que Jesus ia precisar? O irmão falou assim, não pastor, não era o peixe que sabia, era Jesus que sabia. Mas que o peixe teve que engolir, teve. Amém? Amém? E o que isso quer dizer, pastor? Que enquanto andando aqui, a terra, a natureza, lhe obedeciam. Amém? Porque ele foi o que Deus quer que nós sejamos. Ele é perfeito. Nós ainda não, mas mesmo imperfeitos, deveríamos ter fé, irmãos. Mas a pessoa não acredita nem que vai vencer a própria luta, quanto mais um milagre. Nem o fácil a pessoa acredita. Duvida mais que tudo. Quer que eu prove isso para você? Vou provar. O que acontece quando alguém liga dizendo assim, fulano, você ganhou tal coisa? Qual a primeira expressão que sai da boca? A primeira: não acredito. Pense numa incredulidade crônica. É automático, irmão. Coisa boa. Que era para sair o quê? Oh, glória. Oh, muito obrigado. Não, a primeira frase que sai, não acredito. Foi mesmo. O outro ainda tem que provar que foi. Sério. Quando você, não é para fazer trote não estou incentivando isso não. Mas quando você puder, liga para alguém para abençoar a pessoa e fala assim, fulano, vou te dar tal coisa para tu ver. Se não sai, não acredito.
Meu irmão, tem gente que para Deus abençoar dá um trabalho triste. Dá um trabalho imenso. Porque a bênção chegando e a pessoa duvidando. E a bênção chegando e a pessoa, será que eu faço? Não sei. Deu certo aqui. Mas tem isso aqui. Deu certo aqui. Não, mas também tem isso aqui. Deu certo isso aqui. Não, mas eu não sei. Glória a Deus. Pergunta pro teu irmão, falta o quê? Um laço, o que falta? Lá na minha terra, eu sou do sertão, lá na minha terra, quando isso acontece, a gente fala assim, ó, há uma jaula. Só para os fortes. Isso não é sábio. Amém? E por fim, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Quando a Bíblia diz que Ele é o caminho, pesquise nas religiões e você vai descobrir que os profetas das grandes religiões viveram a vida procurando o caminho. Jesus foi taxativo, Ele disse, eu sou o caminho, não tem outro. Ele é a vida. A vida. Irmãos, tenta imaginar, porque a minha mente é muito fértil. Fica assim, ó. Às vezes choca tudo no outro, aí ajeita. Entenda. Eu fico imaginando na hora que Jesus morre. E Ele morreu de fato. Seu corpo físico morreu. Seu espírito vai ao Hades. Eu fico imaginando o alvoroço que deu, pastor Manuel. Eu fico imaginando a morte olhando para ele e falar assim, e agora? Faça o quê? Eu acho que a morte ficou igual uma barata tonta, irmão. Eu imagino assim. Porque como é que ela pode matar a própria vida? Eu não sei se você sabe, mas a morte é uma consequência do pecado. Disse Deus ainda no Éden, não coma, não toque nisso. No dia que você comer, vai morrer. O que veio primeiro, a morte ou a vida? O que veio primeiro, a morte ou a vida? A vida. A vida é sopro de Deus.